A jornada de Elisa pela residência médica foi um teste implacável de resistência, habilidade e compaixão. Cada dia trazia novos desafios e lições, moldando-a na médica que ela aspirava a ser. O apito insistente do monitor cardíaco cortava o silêncio do início da manhã como uma faca afiada. Elisa, com os olhos pesados de sono e o jaleco ainda amassado da noite anterior, correu para o leito 14. A paciente, uma senhora de 70 anos, internada com pneumonia, lutava contra uma força invisível e implacável. Sua pele, antes rosada, agora exibia uma tonalidade acinzentada e úmida. Sua respiração, rápida e superficial, escapava de seus lábios entreabertos em um ritmo frenético. Sepse. O diagnóstico ecoou na mente de Elisa como uma sentença. O Dr. Souza, o médico de plantão, chegou com a calma que só a experiência podia proporcionar. Ele examinou a paciente com um olhar experiente. Dr. Souza, sepse é uma guerra, e como em toda guerra, há baixas. O sistema imunológico precisa agir rápido e com força. Não há tempo para sutilezas. Elisa observava fascinada e horrorizada ao mesmo tempo. Em seus poucos meses de residência médica, Elisa já havia testemunhado a fúria da sepse. Uma infecção aparentemente simples, como a pneumonia, podia desencadear uma cascata de eventos que rapidamente devastavam o organismo. O sistema imunológico, a fortaleza projetada para proteger o corpo, transformava-se em um exército indisciplinado, atacando não apenas o invasor, mas também os tecidos saudáveis. Enquanto o Dr. Souza prescrevia antibióticos e medidas de suporte para estabilizar a paciente, Elisa olhou pela janela para o amanhecer. A cidade estava acordando para um novo dia, alheia à batalha silenciosa que estava sendo travada no quarto 14. A luta entre a vida e a morte, entre a proteção e a destruição, refletia-se nos olhos cansados de Elisa, que pela primeira vez questionava os limites da própria ciência que havia escolhido abraçar. Aquele dia marcaria o início de uma jornada de aprendizado, não apenas sobre o sistema imunológico, mas sobre a complexidade da vida e as escolhas difíceis que a acompanham. A semente da dúvida plantada naquela madrugada começava a criar raízes. Um novo paciente, um jovem atleta internado com pneumonia grave, trouxe novas questões à tona. Ele se recusou veementemente a receber uma transfusão de sangue, alegando razões religiosas. Sua saúde se deteriorava a cada hora, e a equipe médica se viu diante de um dilema ético. A convicção do Dr. Souza parecia inabalável, mas Elisa não conseguia ignorar o direito do paciente de decidir sobre seu próprio corpo. A febre do paciente parecia ecoar a febre da dúvida que consumia Elisa. Onde estava o limite entre a intervenção médica e a imposição? Entre a ciência e a compaixão? Elisa monitorava de perto a paciente no leito 14, acompanhando seus sinais vitais, analisando exames e auxiliando em procedimentos. A sepse, embora controlada, ainda pairava como uma ameaça constante, mas Elisa não conseguia se livrar da sensação de que a febre era mais do que um simples mecanismo de defesa. Era como se o corpo, em sua sabedoria ancestral, estivesse expressando sua angústia, sua luta contra a doença. Ao final do plantão, exausta e confusa, Elisa caminhava pelas ruas escuras da cidade. A febre do jovem atleta, a febre da paciente idosa, a febre da dúvida, tudo parecia se misturar em um turbilhão de pensamentos e emoções. A luta pela vida dentro e fora dos hospitais continuava.
E Elisa, no início de sua jornada, percebeu que a medicina era muito mais do que ciência. Era uma arte complexa e desafiadora, que exigia não apenas conhecimento, mas também compaixão, ética e a coragem de questionar os próprios limites. Elisa examinava os raios-x de Marcos, observando os pontos brancos em seus pulmões, os granulomas, pequenas fortalezas construídas pelo sistema imunológico para conter a infecção. Os macrófagos, em vez de eliminar o bacilo da tuberculose, o englobavam, formando uma barreira celular para impedir sua disseminação. Linfócitos T, células da imunidade adaptativa, se agrupavam ao redor dos granulomas, liberando citocinas que mantinham a inflamação crônica e controlavam a infecção. A angústia de Sofia ecoava as próprias dúvidas de Elisa. A memória imunológica, a capacidade do corpo de se adaptar e se defender, tinha um preço. Inflamação, febre, dor eram as marcas das batalhas travadas. Na vida, decisões difíceis, escolhas moralmente ambíguas, também deixavam suas cicatrizes. A questão era, até que ponto essas cicatrizes eram aceitáveis? Até que ponto o preço da proteção, da justiça, da sobrevivência era justo?